de storage, muito usado por bancos. Ele faz a cross-conexão de qualquer porta disso daqui, em qualquer porta da parte linha. E isso aqui é DWDM, isso aqui é colorido. Posso colocar até 40, 80 lambdas aqui, de acordo com a necessidade. Tá. Vou explicar um pouco mais para frente como é que isso daqui vai funcionar. Tá. Além disso, eu consigo trabalhar com proteção, por exemplo, eu uso uma porta como principal, uso outra porta como proteção. Eu tenho um gerenciamento in-band, ou seja, no protocolo OTN ele já contempla bytes para transmitir, junto com o próprio pacote, todo o gerenciamento da rede. Isso facilita bastante a operação. Eu não preciso colocar um canal de serviço, um lambda específico para esse tipo de transmissão, que é uma solução usada no backbone. Mas, basicamente, qualquer informação que vem daqui, eu posso direcionar para cá ou para cá, de acordo com a necessidade. Entrando um pouquinho mais, agora começa uma partezinha um pouco mais técnica, por favor, me interrompam se tiver qualquer dúvida. E, por favor, me procurem se tiver algum comentário ou qualquer dúvida lá fora também. Como é que funciona esse OTU, né? O OTN é o nome do protocolo. Tá? O OTU é o nome do quadro. Como é que funciona isso? Eu tenho uma informação cliente qualquer, pode ser qualquer um daqueles protocolos que eu comentei antes. Tá? Em cima desse cliente, a gente coloca um cabeçalho, um overhead. Tá? Esse cabeçalho é o cabeçalho do payload, Optical Payload Unit. Tá? E aí tem uma sucessão de cabeçalhos para formar o quadro final. Tá? Por que isso é necessário? Porque eu posso granularizar esse OPU aqui e esse ODU aqui. Payload, então a parte o conteúdo, data e transmission. Esse quadro aqui, esses quadros aqui, eles são granulares. Então, esse K aqui, ele pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. O que vai mudar? Se eu tenho um OPU, um ODU 0, eu estou falando de 1.25 GB. Se eu tenho 1, 2,5, 2, 10 GB, 3, 40 e 4, 100 GB. E eu consigo, por exemplo, mapear 8 pacotinhos desse de 1.25 GB em 1 de 10. Que é exatamente a tecnologia que está por trás do nosso equipamento. São 8 portas. Tá? Vamos considerar que são 8 portas Giga Ethernet, que eu acho que é a topologia mais interessante para vocês. São 8 portas, consigo agregar essas 8 portas nesses pacotes de 1.25 GB em cima de um quadro de 10. E gerencio tudo isso. Tá? No final, naquele quadro de 10, coloca um código corretor de erro que vai dar, aí brincando, uns 5 dB de margem para a gente. Isso para transmissões no backhaul é muito interessante. Bom, por favor, sinta-se à vontade para comentários. Esmiuçando um pouquinho mais o formato do quadro, a gente tem todos esses bytes de controle. Isso aqui é mais um exemplo. Depois, se quiserem entender, a gente conversa lá fora, mas isso aqui é mais como curiosidade, porque tem muita informação de controle aqui. Lembra que eu comentei dos bytes para a transmissão do gerenciamento do equipamento? É esse carinha aqui, ó. Um byte genérico, para uso genérico. Aqui apenas por curiosidade, só para ver como é que funciona, qual o formato e qual o tamanho desse quadro. Poxa, mas o que a gente vai fazer com tudo isso? Para que serve tudo isso? A gente consegue agregar qualquer pacote desse daqui, estou usando como exemplo o Gigabit Ethernet, tá? Qualquer pacote de 1.25 GB, eu consigo mapear num de 10 e faço a cross-conexão, do jeito que precisar. Eu passo a trabalhar com criações de circuitos lógicos. Então, não é uma rede estatística. Eu estou dedicando uma banda específica para a transmissão daquele link de 1 GB Ethernet. Uma aplicação disso, por exemplo,
monto um anel com esse equipamento, tenho 5 sócios, por exemplo, cada um numa cidade. Eu consigo colocar aqui os 5 links de 1 GB, distribuir cada link para um determinado sócio, com redundância de rota, com esse tipo de equipamento. Então, imagina, eu tenho um único ponto no qual vai chegar aqueles 5 GB de uma determinada operadora, comprando 5 GB. E eu distribuo isso, não importa onde as pessoas estejam. Eu monto um anel metropolitano, eu monto um anel Giga Internet e distribuo isso com esse equipamento. Tá? Hoje, uma rede típica de agregação, ela envolve switch routers, Layer 2 e Layer 3, que são um pouco caros. Tá? Além disso, a capacidade de transmissão de um ponto para o outro é meio limitada, porque a gente tem um único lambda. Isso daqui não é... O 1550 consegue alcançar uma distância um pouco maior, o 310 são para curtas distâncias. Então, a gente tem algumas limitações. Poxa, mas posso colocar um XFP DWDM no meu switch. Tudo bem, mas cada XFP DWDM você vai pagar $1.500. Então, fica uma solução um pouquinho cara. Qual que é a nossa proposta? A topologia é a mesma, tira esse switch router, coloca o 8x2. Além de ser uma solução mais barata, eu consigo colocar vários canais. Então, imagina, eu tenho vários combiners aqui, cada um com um lambda, consigo transmitir, tem uma capacidade de transmissão muito grande. Além disso, eu consigo agregar mais protocolos, consigo agregar outras coisas à rede. Imagina, tenho esse mesmo grupo de sócios que não está usando as 8 portas, está usando 5. São 5 portas de uplink que eles estão usando para distribuir para o cliente deles. E essas outras 3? Posso vender a capacidade de transmissão para um banco que está precisando, posso vender a capacidade de transmissão até mesmo para uma operadora. Então, dá essa versatilidade. Essa é a proposta de topologia usando um combiner 8x2. A topologia em si é a mesma, o equipamento muda um pouco. E a gente consegue uma versatilidade maior. Como que funciona essa parte de agregação? Imagina que eu vou transmitir Gigabit Ethernet do A para o B. Eu tenho um túnel aqui de no máximo 10 gigabits por segundo. Eu tenho 8 portas. Eu posso configurar essa porta para um ODU 0, que é 1.25 GB, coloco um gigabit Ethernet nele. Posso configurar para um ODU 1, coloco um outro protocolo. Mas o ODU 1 ele vai ocupar o espaço de 2 slots. O ODU 2 ele vai ocupar o espaço de todos. O ODU 0 vai de um só. Depende do tamanho depende da taxa que você quer transmitir. O gargalo está aqui, 10 GB para um lado, 10 GB para o outro. E isso em cima de um sistema WDM. Eu passo a trabalhar com criações de circuitos. Pela gerência, eu configuro porta 1 do Combiner A ligado na porta, no caso do que 3, do Combiner B, por exemplo. E posso criar redundâncias disso também, mas isso vai ser um pouquinho mais para frente. Eu passo a ocupar nesse pedaço aqui 1/8 da capacidade de transmissão. Se eu quiser colocar um outro protocolo, no caso que eu coloquei como exemplo o Fiber Channel, o protocolo de storage. Se eu quiser colocar um outro protocolo aqui, eu consigo usar esse mesmo pessoal, mas eu vou ocupar vou alocar banda disponível dele. Então, vamos transmitir o 2 GB Fiber Channel de A para C. Como que pode fazer isso? Dessa forma. Eu tenho o sinal saindo de A para B, B funciona como um bypass, vai para C. Aqui, eu passo a ocupar 3/8 da capacidade de transmissão, 1/8 por gigabit, 2/8 para o Fiber Channel, e aqui eu ocupo 2/8 da capacidade de transmissão. Tá? Isso é apenas um exemplo de como que a gente trabalha na configuração das rotas com esse equipamento. Tá? Além dessa topologia de circuitos, eu consigo também fazer redundância, proteção. E faço da mesma forma. Pela gerência, crio uma rota da porta 3 do A para a porta 4 do C, por exemplo.
Esse trail é um indicador, é como se fosse um rótulo falando, olha, é um nome da rota. Rótulo que vai junto com o sinal, um indicador. E crio uma rota reserva, coloco isso na gerência. Uma rota reserva do A passando pelo B e indo direto para o C. Esses equipamentos aqui, percebam, é bidirecional, TX, RX, transmissão nos dois sentidos. Esses equipamentos, eles ficam monitorando a qualidade do sinal aqui e aqui, para ver quem está conseguindo transmitir um sinal de melhor qualidade. Se alguma coisa acontece com o sinal principal, que é esse verdinho aqui, em menos de 50 milissegundos, a rota reserva entra em ação. Isso é outra vantagem, o tempo de atuação desse tipo de equipamento. Por que a gente, para a criação de backhaul, de estrutura por trás do GPON, a gente defende a utilização desse equipamento? Ele não tem as limitações de um RSTP, por exemplo, com relação à convergência. Então a gente consegue, por causa do protocolo utilizado, a gente consegue uma atuação muito rápida. O protocolo já está preparado para isso. É um equipamento preparado já para isso. Comparando a qualidade do sinal, consigo tomar decisão com mutação muito rápida. E para isso não precisa ser uma quebra de fibra. Pode ser um sinal degradado, por exemplo. Pode ser qualquer coisa. Como que isso daí se encaixa na plataforma do GPON? Eu consigo colocar os uplinks, ligar os uplinks das OLTs, por exemplo, diretamente nesse combiner. Então, eu passo a ter uma solução em anel, utilizando um sistema com grande capacidade de transmissão, utilizando um sistema que age muito rápido sobre qualquer interrupção, sobre qualquer falha que ocorra. Consigo uma versatilidade muito grande, configurando várias rotas lógicas entre esses combiners, para garantir a minha entrega para os clientes. E essa ligação é imediata, sai da porta cliente direto no uplink, não tem erro. Muito rápido, muito simples. Tudo isso em cima da mesma gerência. Então é uma solução que acaba se tornando bastante fácil de utilizar. Claro, vai uma engenharia de rede em cima desse anel principalmente, para conseguir alcançar a melhor distribuição desses circuitos lógicos que a gente está falando. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário com relação a isso? Estou caminhando, passei por umas tecnologias que acredito sejam novidade para todos. Não sei se vocês estão entendendo. Estou considerando que está tudo certo. Dessa forma, a gente consegue colocar a agregação junto com o acesso. Essa é uma topologia que a Padtech julga bastante apropriada. Além disso, tem toda a versatilidade de poder vender banda para outras empresas, quando necessário, ou quando conveniente. O compartilhamento desse anel em vários sócios, várias empresas. Aí a topologia aí é brincar com o formato do circuito que vai ser montado em cima desse anel. Extrapolando um pouco mais, daí agora mexendo um pouquinho com a rede física, a gente já viu como que funciona a criação de circuitos aqui. Tá? Então, não sei se ficou claro para todo mundo, aqui, o conceito dos circuitos lógicos, para distribuição da informação no acesso. Além desse conceito de circuitos lógicos, a gente tem a possibilidade de começar a brincar também com os comprimentos de onda em cima dessa fibra. Como a gente está usando a tecnologia WDM aqui, então a gente pode adicionar ou retirar lambdas quando conveniente. Eu consigo, no mesmo par de fibra, aumentar demais a minha capacidade da rede, dessa forma. Então imagina, tem um anel. Em cada anel, vários combiners, em cada combiner, várias OLTs. Ou qualquer outro equipamento que o provedor tenha, que seja necessário ligar. Nessa topologia física,
eu tenho uma certa limitação com relação à capacidade de transmissão. Porque se eu faço um circuito para cá, ligando esse carinha para cá, por esse lado, e coloco a redundância por esse lado, eu acabo consumindo de um conjunto de combiners, eu acabo alocando o circuito lógico de vários combiners, sendo que em muitos deles eu estou usando bypass, que não me agrega nada. Eu posso colocar um curto-circuito lá, um jumper de fibra, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Então, como é que a gente evita esse uso desnecessário da capacidade de transmissão? A gente pode dividir a rede em mais de uma. Como? Adicionando e retirando comprimentos de onda. Então imagina que dessa rede aqui, eu resolvi dividir ela em duas. Uma do canal 21 ao canal 28, 8 comprimentos de onda. Como é que adicionando OADMs? Como é que funciona esse OADM? É um equipamento que deixa, ele aceita 40 canais, por exemplo, 40 canais da grade de TU, DWDM, aceita os 40 canais, desses 40 ele retira 8. Você pode retirar ou inserir 8, os outros 32 passam reto. Dessa forma, eu consigo dividir minha rede em várias sub-redes. A mesma rede física, perceba, o mesmo meio físico, ou a mesma fibra ótica, eu consigo dividir em várias sub-redes manipulando os comprimentos de onda. Então imagina, criei uma sub-rede aqui do canal 21 ao 28. Estou inserindo e retirando esses comprimentos de onda nesses pontos aqui. Mas em cima do mesmo meio físico, da mesma fibra ótica, eu coloco essa segunda rede, do 29 ao 36. Também retirando e inserindo esses comprimentos de onda. Ah, mas e os outros comprimentos de onda? Passam reto. Dessa forma, eu consigo uma topologia como essa. Eu criei no mesmo meio físico duas sub-redes ópticas, além de vários circuitos lógicos entre esses pontos. Então percebam a versatilidade dessa solução e percebam como ela é apropriada para garantir a qualidade no acesso. Por isso a gente acredita que essa solução é muito viável para garantir a qualidade no acesso. Mas para que eu vou querer essa capacidade de transmissão tão grande aqui? Poxa, estou falando de 40 canais, cada um com 10 gigabits por segundo, é coisa para caramba. Aí vem uma outra etapa da nossa conversa, que é a perspectiva que a gente tem para o futuro. E aí eu digo perspectiva, tanto com relação ao consumo de banda, o que vem pela frente, quanto ao desenvolvimento da tecnologia GPON em si. Isso aqui foi um estudo feito por um cara da Alcatel, que botou no computador vários fatores e acabou chegando num resultado bastante interessante, no qual ele prevê, com base em vários métodos matemáticos, ele prevê quanto seria a banda, que a gente está considerando a Europa, quanto seria a banda de um consumidor médio na Europa para 2020. Poxa, mas é Europa, não é Brasil. Mas isso aqui serve como base, porque o aumento no consumo de banda no Brasil é maior que o da Europa, hoje. E vai continuar por um bom tempo, eles estão em crise. Então percebam que a gente está falando de mais de 100 megabits por segundo para um consumidor mediano. Por que tudo isso? Como que, hoje a gente tem, nos grandes centros a gente tem uma internet básica de 10 mega, para 2020 vai precisar de 100 mega? Opa, acredito, realmente acredito sim. A gente começa a ter vários serviços em cima da internet que hoje não existem. Tá? Vamos considerar 3 anos atrás, que tipo de serviço que consumia banda, bastante banda a gente tinha disponível por aí? Eram poucos. Hoje o Netflix, só para ter uma ideia, ele consome 1/3 de toda a banda dos Estados Unidos do período das 9 à meia-noite. É muita coisa. Então, isso sem considerar que temos novas definições de televisão. Olha, o Netflix é um serviço extremamente comprimido. Para Full HD, eles pedem 7 mega dedicado. Mas no futuro, já tem lá no mercado, saindo as primeiras televisões 4K. E a perspectiva é que um sinal 4K transmitido pela internet precise de 35 MB de banda. Então perceba que novos serviços, principalmente os de vídeo, vão consumir muita banda. E o usuário vai querer isso. Ele quer usufruir desse serviço, ele quer usufruir do que tem no mercado. E são serviços relativamente baratos, isso é muito interessante. Tá?
os serviços over the top. Então, sim, o aumento do consumo de banda vai ser significativo. Não adianta a gente se iludir nisso. A gente está falando que é uma perspectiva de 7 anos. Nós todos aqui, como estávamos há 7 anos atrás, com relação ao consumo de banda? Então, 100 mega não parece ser uma projeção muito agressiva. Na verdade, até parece meio conservadora. E como que nós, fabricantes de equipamentos, podemos acompanhar esse aumento de consumo de banda? O que impacta diretamente vocês que prestam esse serviço para os usuários finais. A gente tem que desenvolver novas tecnologias e desenvolver novas topologias, coisas mais baratas, soluções mais baratas. Tá? E nesse ponto vem a evolução da tecnologia que nós achamos a mais adequada, que é o GPON. Tá? Aqui para 2007 foi quando começaram as primeiras normas, os primeiros desenvolvimentos de redes EPON, redes GPON. Era um grande misto. O EPON saiu na frente porque ele foi normatizado antes e o Japão adotou bastante isso. O Japão, depois a China, hoje já está mudando um pouquinho esse cenário, eles estão adotando mais a tecnologia GPON. Por quê? A perspectiva dessa tecnologia para o futuro é melhor do que a do EPON. Por N fatores. Acho que não vou entrar tanto no detalhe, se um é melhor, o outro é pior. Eu vou focar no que a gente está desenvolvendo, que é isso daqui. O que a gente chama de NG-PON-X. Temos hoje a plataforma GPON, hoje a gente já entrega essa plataforma, temos uma OLT ali fora, para quem quiser ver. Isso aqui é uma realidade, no mercado mundial. E já temos as primeiras entregas, algumas empresas do mundo já têm as primeiras entregas do chamado NG-PON1, que também é conhecido por XGPON, GPON de 10 GB. Tá? Aumentando a capacidade de cada porta-PON de 2,5 para 10. Tá? Só que isso não é não é o máximo que temos já especificado. Já existe o NG-PON2. Claro, não existem fabricantes entregando isso para o usuário final porque ainda é um pouquinho caro. Mas isso já está normatizado. Está terminando a normatização dele. Faltam algumas questõezinhas pequenas. Vou entrar em detalhes mais para frente. O que seria o NG-PON2? A segunda geração, segunda nova geração de GPON. A agregação de 4 lambdas distintos, 4 ou 8 lambdas, isso é um ponto que está sendo especificado ainda, 4 ou 8 lambdas distintos, cada um carregando um XGPON, para ter em uma única porta PON 40 ou 80 gigabits por segundo. Opa, agora está começando a ficar interessante. Essas taxas de transmissão começam a fazer sentido quando a gente vê esse quadro. Então, tecnologia, desenvolvimento de equipamento e essas previsões precisam caminhar juntos. Não adianta ficar para trás quando a gente vê esse cenário aqui. Tá? Então, o que temos hoje? As primeiras entregas no mundo do XGPON e as empresas investindo no desenvolvimento dessa plataforma. Em que ponto está a Padtech? Estamos desenvolvendo a plataforma, previsão de entrega é só para o ano que vem, para o final do ano que vem, então tem um tempinho ainda. Uma plataforma que contempla esses dois caras aqui. Mas como isso seria possível? Olha, isso aqui é um XGPON também, mas é um XGPON com multiplexação comprimento de onda. Poxa, então vamos fazer uma plataforma única para os dois. É isso que a gente está fazendo. Essa é a perspectiva que a gente tem do mercado, esses são os equipamentos que vão aparecer para o ano que vem. Entrando um pouquinho mais em detalhe, como que funciona o NG-PON2, que também é chamado de TWDM. Perceba que cada nova geração de GPON tem um codinome, né? O XGPON, que é o de 10 GB, e o TWDM-PON, que é o Time and Wavelength Division Multiplexing, é a multiplexação por tempo e comprimento de onda. Mas como que vai funcionar isso? Na OLT, eu tenho 4, aqui no máximo 8 lambdas, de novo, isso ainda não está especificado, precisa acertar essa parte do comprimento de onda. No máximo 8 comprimentos de onda para transmissão e 8 para recepção. E eu tenho as sintonizadas nesses comprimentos de onda. Poxa, mas eu vou ter que fazer a sintonia na mão, vai ficar complicado a minha rede. Não, isso daí é automático. Esse é um dos desafios técnicos para fazer um produto barato e automático.
E é um dos desafios que eu coloco, que a gente vê. Os transmissores e receptores sintonizáveis nas ONUs, sintonizáveis e automáticos, para conseguir entender qual é o lambda que mais tem banda disponível. Para ninguém ter que ficar mexendo nessa parte WDM aqui, que aí começa a complicar mesmo. Tá? Então, isso tudo tem que ser automático. Tá? E, no caso, a alocação espectral, porque esses lambdas aqui ainda não estão definidos. Tá? E, provavelmente, serão definidos com base no custo de fabricação deles. Tá? Como eu disse antes, esse sistema, o TWDM-PON, é 100% baseado no XGPON. Tá? Então, o quadro é o mesmo, as normas são as mesmas, a gerência é a mesma, tudo igual. Tá? Coexiste com o GPON e com o XGPON. Então, são lambdas diferentes, são comprimentos de ondas diferentes. Então, tem uma rede já desenvolvida, já implementada. Tem um monte de fibra ótica lá implementada. E estou com um equipamento, GPON, já estou entregando o máximo de banda que ele consegue. Preciso colocar um equipamento de maior capacidade, na mesma rede, sem problemas. Isso é uma premissa do XGPON e do TWDM-PON. Precisa haver essa premissa. E uma taxa de transmissão de até 80 gigabits por segundo. Não está claro se vai ser 80 ou se vai ser 40, provavelmente vai acabar indo para o 40, por motivos, por preço. Vai ficar mais barato fazer um sistema com 4 lambdas do que 8. E essa é mais ou menos a perspectiva que a gente tem. Fico à disposição de todos, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida e para qualquer comentário. Obrigado. Pessoal, temos tempo aí para umas 2, 3 perguntinhas aí, se alguém quiser. Ronaldo. Bom, as redes existentes em anel, por exemplo, o impacto é nada, é muito baixo. Supondo que eu tenho uma rede existente em anel, tenho os roteadores. Oi. Você diz, se tem alguma adequação nas redes existentes para conseguir usar esse tipo de equipamento? Não, nenhuma adequação. Na verdade, a única coisa que vai ter que fazer é mudar o NU ali no final, se for o caso. Se for um cliente novo, nem isso. Então, eu tenho uma rede já existente, está passando o GPON por ela, quero colocar um XGPON, eles coexistem 100%. É a mesma coisa. O WDM-PON, que no caso é o TWDM-PON, os 4 lambdas de XGPON, eles coexistem com o GPON atual, sem problema nenhum. São bandas no espectro distintas. Então, fisicamente, não há problemas, não há adequação com relação à rede. Sim, existe uma única peça, que é esse multiplexador. Não, esses DBs a mais não serão necessários. Como a gente está falando de uma rede passiva, e não é uma rede longa, a gente está falando de 20 km no máximo, tá? Esses DBs a mais não serão necessários. Tá? Se a gente tivesse amplificação ótica aí, de fato, a gente precisaria pensar na equalização disso, porque a gente está inserindo novos lambdas, então o lambda já existente, o ganho dele cai. Mas não é o caso, é uma rede passiva. Então, não há necessidade dessa reengenharia com relação ao potencial ótica. E a gente está falando de receptores de comprimentos de onda diferentes, então ele não enxerga que, por exemplo, hoje o GPON atual, 1490, a nova tecnologia, a nova ONU não vai enxergar o 1490, ele vai focar, a janela espectral dele vai estar focada no TWDM, na janela do TWDM. Então essa adequação de margem não será necessária. Eu tenho uma pergunta, alguém mais tem alguma pergunta? Senão eu tenho uma. Não? Falou ali no início, há uns 2 anos atrás eu fui numa Netcom e eu vi um estudo da Telefônica sobre largura de banda na casa do usuário.
E já faz 2 anos, como eu mencionei, talvez isso tenha mudado, uma das minhas perguntas é essa. Eles chegaram à conclusão que mais de 34 mega na casa do assinante não faz nenhum sentido para os serviços que existem hoje. Tá? Isso, dados da Telefônica. O cara da Telefônica está falando, não sou eu. O que é 34 mega? Duas televisões, Full HD, 14 mega, telefone, 2 linhas telefônicas, câmera de vídeo, 1,5 mega, 1 mega por câmera. Né? Mais algum serviço aí? Geladeira, fogão, tem um IP. Não estou falando bobagem, isso é fato, vai acontecer. Tá? E internet, mais 2 mega de internet, 5 mega de internet. Não passa de 34, pode fazer a conta que vocês quiserem, eu concordo com eles. Eles têm razão. Qual vai ser a aplicação dessas larguras de banda de 100, 200, 1 giga aí na casa do assinante? Não vai ser. Como você mesmo colocou, para os serviços que existem hoje. A gente trabalha com a perspectiva de novos serviços. Um deles, por exemplo, é a televisão 4K streaming, super alta definição. Esse é um dos serviços que, poxa, só um canal desse já vai 35 mega. Tá? Então, a gente trabalha com um cenário no qual vários outros serviços over the top, como o Netflix, aparecerão. E isso para várias aplicações, até mesmo para geladeira, que hoje nem tem internet na geladeira, mas vai ter, isso já é um indicativo do mercado. E aí, que aplicação, que serviço pode ter nessa geladeira ou em qualquer outro eletrodoméstico na casa da pessoa? Uma automação residencial longa distância, um monitoramento por várias câmeras direto num sujeito que se propôs a colocar um serviço de segurança. Existem N possibilidades. A gente trabalha com esse cenário do 100 mega, considerando essa evolução nos serviços também. Mas isso ainda tem que evoluir, né? Hoje, pelo menos esse estudo que eu vi hoje, ele fecharia perfeitamente. Não existe ainda uma televisão, e o próprio 3D é um fracasso comercial. O HD é um sucesso, 1080p, não dá para negar que está se tornando uma realidade, é um sucesso. Mas o 3D é um fracasso total, o mercado é irrisório. Alguém tem TV 3D e bota óculos para ver filme aqui? Alguém faz isso? Não, quando comprou, uma vez. Então, a gente tem acompanhado esses negócios. Então, talvez o 4K seja outro sucesso ou outro fracasso, a gente não sabe, pode não ocorrer. Eu acredito, como usuário, que dificilmente vai passar disso nos próximos 10 anos. Talvez, não nos meus filhos, mas nos meus netos, daqui 25 anos, ou 20 anos, tomara que não leve tanto tempo, mas daqui 20 anos no máximo, eu já tenha, talvez, uns serviços maiores. Né? Então, nós estamos falando de uma rede PON, aí, 34 mega, para 20 anos, correto? 10 anos no mínimo. Né? E talvez uma rede NG-PON para 2023? É isso? Essa é a minha pergunta. A gente está trabalhando com um cenário mais otimista. A gente acredita que a evolução desses serviços vai ser bem mais rápida. E como a evolução desse serviço vai ser rápida, a necessidade por banda, o acréscimo da necessidade por banda também vai ser rápida. Você comentou da Telefônica, um estudo que gira em torno de 30 e poucos megas atuais, 2 anos, bate bastante com o gráfico que a gente tem aqui. Então, a perspectiva é muito semelhante. Só que a gente acredita que esses serviços que estão sendo criados, e novas empresas aparecem a cada dia oferecendo serviços novos, a gente acredita que isso vai evoluir muito rápido e vai exigir uma banda considerável num espaço bastante curto de tempo. É esse cenário que a gente tem trabalhado, é isso que a gente tem acreditado. Mesmo com base num passado recente. A gente vê novos serviços aparecendo de uma forma bastante rápida. Nos últimos 5 anos, apareceu muito mais serviços do que nos últimos, tirando os 5 anos, nos 10 anteriores, nos 20 anteriores. Então, a gente está passando por uma revolução bastante interessante nessa questão de serviço na nuvem, serviço que pode ser oferecido para o usuário final. Eu estava falando com o pessoal, eu ainda sou dinossauro, acredito que o Glauco, não sei a tua idade, mas nós já somos dinossauros da internet. Todos, inclusive os mais novos aqui que estão me olhando. Os meus filhos não assistem mais TV seriada, programação. Não querem mais ver isso. É a encheção de saco para eles. Esperar o meu filho pequeno,
Não, meu filho maior, 12 anos, ele gosta daquela novelinha Carrossel, dá todo dia que os coleguinhas veem, ele gosta de ver também. É noveleiro, que nem o pai. Gosta de ver novela. Aí eu disse para ele, cara, por que tu não vê na TV o capítulo de hoje? Não, é muita exceção de saco, eu prefiro ver o de ontem no YouTube, que é muito melhor, porque eu não vejo propaganda, eu vejo a hora que eu quero, eu paro, vou no banheiro, vou tomar café, volto, vejo o resto. Se eu gostei de uma cena, eu volto. E ele está certo. Ele está certo. É muito melhor ver o capítulo de ontem no YouTube do que ver o de hoje ao vivo. Então, TV seriada é exceção de saco. E vai ficar pior. Eu sou mais otimista até do que tu nisso aí. Eu acho que isso aí vai desaparecer assim numa velocidade 3, 4 anos aí, nem nós aí vamos assistir mais televisão seriada. Nós vamos assistir um jogo de futebol e eventualmente alguma coisa. Eu acredito que isso aí vai morrer. Streaming ao vivo, o próprio YouTube já transmitiu o Rock in Rio e outras coisas ao vivo. Aí o Magno até me falou que assistiu várias coisas aí que o YouTube transmitiu, Big Brother, né? Vocês veem o Big Brother, né? Todo mundo diz que não vê, mas é mentira. Mas então, streaming ao vivo, né? Então, salvo assim algumas coisas tipo notícias e algumas coisas pequenas de programação seriada, vai ser tudo OTT, tudo OTT. Eu acredito que a internet vai trucidar a programação seriada em 5 anos, ela deve liquidar completamente. Nós vamos ficar mais velhos, vamos ver cada vez menos televisão, porque não vamos enxergar mais, né? E os nossos filhos vão começar a ver OTT. E aí, eu se fosse gastar um dinheiro hoje, não gastaria dinheiro em Redend, essas coisas aí. Eu meteria um servidor lá, um OTT, e vamos ver o que dá. É isso aí. Fala um pouquinho sobre isso, Glauco. Essa levanta uma questão interessante, porque ainda não está claro para ninguém como que esses serviços over the top vão conviver com a IPTV. E aí, será que a IPTV vai vingar mesmo? Será que é o caminho que está indo? Um Redend é algo meio caro. O over the top, o cara está fazendo dinheiro em cima da rede, mas você está fornecendo banda para o cliente. Então, tem uma discussão que vale até um painel, tem uma discussão enorme em cima disso. E é um trabalho de futurologia mesmo. Às vezes, ontem o Fábio me falou, será que tu não está muito na frente, tu não está viajando na maionese aí, que over the top vai liquidar com tudo? Mas se vocês verem o que o Netflix fez nos Estados Unidos o ano passado, que dobrou o tráfego de internet, isso aí vai acontecer, daqui a pouco vai quadruplicar, quintuplicar, e aí vai entrar outros OTTs. Daqui a pouco, um Facebook aí vai dizer, agora a programação da Globo aí vai passar ao vivo no Facebook. Vocês podem parecer bobagem, mas esse troço vai crescer de uma maneira tão grande que vão engolir algumas televisões aí. A Sony vai se juntar com o Google, e aí os filmes da Sony vão passar no YouTube. E aí? Onde é que está a programação seriada? Acabou, liquidou, não existe mais. Vai ser tudo, na minha visão, talvez eu erre no tempo, mas acho que na visão a gente está correto. O OTT vai liquidar com tudo. Vai acontecer o que o iTunes fez com a música, o OTT vai fazer com as programadoras de TV. Eu, se fosse o Roberto Marinho, estaria muito preocupado com isso. De fato, eles devem estar preocupados com isso, porque a impressão que dá é que eles estão demorando bastante para se adequar a esse tipo de realidade. Além disso, pegando gancho na parte do OTT, a gente já tem no mercado alguns set-top box, como o Apple TV, o Google TV, que são embrionários ainda, porque a quantidade de canais é limitada, tem alguns canais só, a gente não tem transmissão ao vivo, mas hoje, com a capacidade de transmissão, imagina, eu tenho uma banda de 50 MB, alguns centros, algumas metrópoles têm disponibilidade de 50 MB. Poxa, um negócio desse eu consigo assistir qualquer coisa ao vivo na internet com uma definição bastante decente. Então, da mesma forma que houve uma mudança no modelo de negócio da indústria fonográfica, vai existir uma mudança no modelo de negócio da indústria de conteúdo audiovisual também. Para se adequar a esses novos serviços. Mais alguma pergunta, pessoal? Dentro do que a gente está falando aí de novos serviços, novas gerações e novas coisas para o Glauco aí? Ou está tudo bem? Não vão jogar os Redend fora, aí, jogar tudo pela janela, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos justamente provocando uma discussão nesse sentido aí. Quem está fazendo esse negócio aí, calma, pessoal, calma.
Tá? Mas eu não sei, se gastar dinheiro nisso aí agora, R$1 milhão aí seria uma coisa interessante aí. Como eu falei, eu estaria bem preocupado aí se eu fosse uma programadora, nem tanto, porque conteúdo sempre vai ser necessário, sempre. Mas eu estaria muito preocupado se eu fosse ali o homem do meio, ali, se eu fosse uma transmissora, tá? Distribuidora. Eu estaria muito preocupado, porque o que vai acontecer? Vamos supor que ali eu preciso chegar no Alfredo, hoje eu uso o Glauco ali, que é a Rede Globo, né? Eu preciso chegar lá, eu sou a produtora, eu preciso chegar lá no Alfredo. Com o OTT, eu vou direto, eu publico num servidor aqui, e eu vou direto, pego o cartão de crédito do Alfredo ali, cato uns pilinha de cada um ali, eu recebo muito mais do que eu receberia da Rede Globo, direto, sem atravessador, sem intermediário. Então isso aí deve acontecer no futuro aí, eu estaria bem preocupado aí. Se eu fosse fornecedor de conteúdo, não, a Globo é um grande fornecedor de conteúdo, não dá para negar, acho que é o maior do Brasil, mas eu teria que gastar mais dinheiro com conteúdo e menos com transmissão. Foi o que acabou acontecendo com a música, né? Todas as gravadoras que eram distribuidoras acabaram sendo deixadas de escanteio, porque o artista ele negociava direto com o iTunes, que já entregava direto para o usuário. Então, a música ficou mais barata porque tinha um atravessador a menos. E isso é uma tendência também para a parte de vídeo. Ele preferia ganhar 70 centavos, que é o que a Apple paga para o artista, 29 centavos fica com a Apple e 70 centavos fica com o artista, do que receber da gravadora. Só que os 70 centavos que ele ganhava por download era muito mais do que o contrato, infinitamente mais. A Madonna multiplicou por 10 os rendimentos dela quando entrou no iTunes. Palavras dela. Isso aí vai acontecer com TV, e em breve. Vai ter que botar o cartãozinho de crédito lá para ver a série preferida em OTT direto. E vai acontecer muito breve. Nós temos que pensar que nem o Steve Jobs, e não que nem o Roberto Marinho. Mais ou menos por aí. Obrigado. Mais uma salva de palmas para o Glauco. Muito obrigado, Glauco. Foi muito interessante, muito positiva a tua apresentação. Pessoal, agora a gente tem um intervalo para o almoço aí, temos 2 turmas aí. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui, mas acho que não. Tá? A nossa assembleia foi mais rápida do que a gente imaginava, então a gente está bem aí no tempo. A gente vai liberar agora o almoço, só que eu gostaria o seguinte, a gente tem vaga para 2 turmas de 30. Tá? Então, como eu sempre peço quando tem pouco lugar para almoçar, quem não está com fome, estamos prontos aí para a parte da tarde. A gente promete ainda à tarde aí uma coisa mais dinâmica, mais participativa e mais empolgante. Aí. Eu vou prestigiar os que estão aqui dentro, tá? Vou contar uma coisa para vocês que eu não vou contar para quem está lá fora. No final da palestra do Felipe, quem fizer pergunta vai ganhar uma sacola da Padtech. Tá? Na sacola tem um brinde. Na sacola tem... Quem está lá fora, quem chegou tarde, não vai saber disso. Então, façam perguntas para ele no final que vocês vão ganhar um brinde. Tá? E o brinde é bom. O brinde é bem bom e bem útil. Tá? Então, vocês vão ganhar um brinde. A gente tem ali umas sacolas ali com alguns brindes. Quem fizer no final da palestra do Felipe sobre soluções de que é uns 10 anos de cash grátis. Tá? Então nós vamos, depois, no final, quem fizer perguntas aí, nas outras palestras também, mas quem fizer perguntas, pelo menos até acabar os brindes aí, a gente vai dar para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Felipe, soluções de cache da Tagus, empresa gaúcha, tá? Para acelerar as conexões de internet aí de vocês. Boa tarde, pessoal. Bom, a ideia aqui, eu vou dar um panorama geral sobre esse produto que a gente tem para trazer aqui para vocês, que é esse produto de cache, que já tem até vários dos nossos clientes já estão presentes aqui, mas eu vou dar um panorama mesmo assim, mais geral, e depois eu vou entrar em algumas partes mais novas que a gente tem trabalhado nos últimos meses, para poder trazer aqui para vocês já mais em primeira mão. Bom, primeiro, para vocês nos conhecerem um pouquinho mais, eu só gostaria de fazer uma rápida apresentação da empresa. Nós somos uma empresa brasileira, né? Nossa sede, como o Luciano falou, é em Porto Alegre. Nós temos esse produto HyperCache, que é um cache voltado exclusivamente para provedores
do mercado brasileiro. Ele foi construído, na verdade, inicialmente para o mercado gaúcho, depois a gente expandiu para né, grande Rio Grande do Sul, que é o resto do Brasil, mas expandiu para o resto do Brasil, mas na verdade assim, ele foi construído inicialmente para atender provedores do Rio Grande do Sul, e depois com o tempo a gente foi crescendo aos pouquinhos. Hoje já temos um pouco mais de 500 provedores utilizando a nossa solução no Brasil, e alguns agora iniciando mais na América Latina. O produto, esse do HyperCache, ele tem, na verdade, hoje em dia, tem um conglomerado de protocolos que a gente já suporta. A gente começou inicialmente como fazendo um cache exclusivamente de HTTP, que é a navegação web típica. Aqui dentro do HTTP nós temos suporte a tudo que é tipo de sites ou qualquer tipo na verdade, qualquer tipo de trânsito HTTP que é colocado dentro do protocolo. Por quê? Porque sobre HTTP existe muita dúvida comparando sistemas de cache, que você fala que se o sistema de cache suporta, que me trazem muito, comparado a soluções até brasileiras, é comparado com os conceitos que foi criado no Brasil de plugins, que tem soluções que a princípio não fazem cache de nada, e elas vão adicionando plugin do YouTube, para o Facebook, para isso, para aquele outro, e vai crescendo a base de suporte. O Hyper ele não foi construído assim. O Hyper ele a princípio faz cache de qualquer coisa que tenha um ranking de popularidade alto. Então, como é que isso funciona rapidinho? Quando você começa a acessar sites na internet, o cache em si ele só fica observando a sua rede, ele não baixa a primeira vez. Por exemplo, você vai acessar um vídeo no YouTube, né? Ele não baixa a primeira vez aquele vídeo e grava no cache, ele só fica observando que você viu. E ele tenta ver depois de quanto tempo outras pessoas começam a acessar o mesmo conteúdo. Quando ele tem um mapa, depois de alguns segundos de análise, ele tem um mapa da tua rede naquele momento, ele decide quais são os sites, e dentro daqueles sites, quais são os tipos de arquivos que são válidos de serem baixados, porque eles se mostraram populares no teu site. Então, esse site pode ser um site tanto muito específico de um jornal local, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser uma atualização de antivírus, pode ser o que for. Não interessa. Então, a princípio, qualquer coisa que se prove popular dentro do trânsito HTTP do teu provedor, ele vai entrar, vai ser armazenado dentro do cache por algum tempo. Outro suporte que a gente tem é suporte a tecnologias ABR. Tecnologias ABR é uma tecnologia de transmissão de streams, geralmente de vídeo ou de áudio, áudio e vídeo ou só de áudio, que aqui as duas mais conhecidas é o Netflix, que transmite vídeos pela internet, como se fosse uma grande locadora virtual de vídeos, e o Silverlight, que é um substituto do Flash da Microsoft. Então, que é aqueles Flash Player que se tem ainda, o próprio YouTube usa, né? A Microsoft tem uma tecnologia que chama Silverlight, que faz mais ou menos a mesma coisa, com o mesmo objetivo de transmissão de vídeo. Só que o Silverlight da Microsoft ele utiliza ABR, assim como o Netflix, assim como algumas rádios online. O ABR é uma tecnologia que ela faz o seguinte, é um bitrate adaptativo, o nome disso, mas o que significa isso na prática? Significa que, conforme você vai vendo, digamos, um vídeo no Netflix, a qualidade do vídeo vai flutuando de acordo com a utilização do sistema. Então, lembra que no YouTube, por exemplo, você tem como forçar, né, 720p, 240p, 360p, 1080p, 480 também. No caso da BR, isso é feito sozinho. Tem, na verdade, até 48 fatias de qualidades, não só 2, 3, né? São 48 tipos de qualidades diferentes, e aquela flutuação ela é feita automaticamente pelo próprio player do Netflix, ele vai trocando aquilo. A diferença é que essa qualidade ela é determinada não só pela quantidade de banda, ou pelo jitter na rede, ou por outros fatores de rede, ele também é determinado, por exemplo, se a máquina que tu está tocando o vídeo, ela tem pouca memória RAM, ele também abaixa a qualidade para poder trocar o vídeo macio, para não perder frame. Ou se ela está muito com CPU muito utilizada, para não cortar os frames, não ficar aqueles pixelados na tela. Então, fatores não só de rede, mas fatores do equipamento que está sendo executado o vídeo, ou no caso o áudio, só quando é rádio, ele determina a qualidade. Então, o cache, para você fazer cache disso, você tem que saber que você está fazendo cache flutuando a qualidade do sistema. Quando o próximo usuário acessar, não necessariamente ele vai seguir aquele mesmo padrão de flutuação, ele pode seguir outro. Então, tu vai ter o mesmo vídeo com mais de uma cópia, porém com qualidades distintas, num fluxo de qualidade totalmente atípico, ele não é um fluxo contínuo. Aqui é interessante, até eu estava comentando com o pessoal ali fora antes,
que no caso do Netflix ele tem crescido muito a popularidade do Brasil, no Brasil, aliás. Só que o Netflix está se mostrando um fenômeno curioso, porque ele mais do que duplica, ele cresceu 150% do ano passado para cá. Parece um monte, mas na verdade assim, ele estava 1%, agora ele está 2,5%. Então não é assim também, né? 150 parece um número horrível, mas ele estava 1% de banda total. Como a gente tem assim, 500 provedores que usam o Hyper no Brasil, a gente consegue, pela nossa coletando as estatísticas dos provedores, ter que meio que um panorama do que o povo acessa em termos de internet. Então o YouTube era mais ou menos isso, mais ou menos 1%, foi para 2,5%. Só que o que acontece, uma coisa que me chamou a atenção particularmente, uma das coisas que eu gosto de guardar é quais são os agentes web que são utilizados no caso da BR, que são aqueles Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, né, por aí vai. O player mais comum de Netflix, vocês sabem qual é? O player mais comum, qual é o aparelho que é mais tocado no Netflix? É um aparelho chamado Samsung, é nas TVs, não é em computador. Então é interessante ver que o Netflix popularizou a maior parte desse aumento de banda do Netflix, é visto nas tal das Smart TVs, das TVs inteligentes que vêm com um Android, que vem com o aplicativo do Netflix embutido. Então é interessante ver que o uso da internet já está migrando no Brasil para fora de computadores, né, e celulares, está indo para, me surpreendeu bastante, está indo para a televisão. Aqui tem outras lojas virtuais também que a gente suporta, né, que isso aí são esses aluguéis de filme, aluguel de música, compra disso, daquilo, que é iTunes, a Google Play para comprar esses aplicativos para celular, para tablets. Telecine Play, que é um modelo mais ou menos parecido com o modelo do Netflix, que você paga, nem tem um Telecine, né, na TV, tu paga ali o Telecine Play, que é o mesmo negócio aqui na internet, para também você alugar filmes e tal. E uma outra coisa que tem também, a gente faz, streams de áudio e vídeo. Então faz streams de rádio ao vivo e de vídeo ao vivo. Esses a gente vai expandir mais esse ano, porque essa é uma das tendências que eu estou vendo que está crescendo muito no Brasil. A gente vai investir mais nisso esse ano, para aumentar o range de protocolos que a gente suporta aqui. E o último que a gente faz é suporte a torrent. Esse suporte a torrent é tráfego não criptografado de torrent, que nós suportamos a partir de uma visualização transparente do cache. Então o cache ele não se anuncia na rede, tanto o seu usuário quanto os peers e os seeds na rede torrent, ele não sabe que o cache está ali, mas ele está fornecendo mais dados, no caso, só para dentro da sua rede, né, não para fora. Ele não está sendo seed na rede, ele está sendo só um peer poderoso dentro da sua rede, mas sem anunciar o IP do provedor nesse segmento. Então a gente faz uma gama, né, de protocolos e serviços e tudo mais. As maneiras de implementação do nosso sistema são as três mais comuns são essas. A primeira é o modo bridge, que é a mais comum de todas, né, que você literalmente espeta 2 cabos de rede, deixa o tráfego inteiro passar, o equipamento seleciona o que é relevante para ele, o que não for ele deixa em bypass. As duas outras mais comuns, o problema da bridge é evidente, né, que ele é um ponto de falha na rede, né, como é uma alocação física. Se aquele ponto romper, ou a fonte estourar, ou o HD der problema, ou o que for, a máquina fisicamente parar, a sua rede fica comprometida, porque você está passando fisicamente 2 cabos por ali. A outra maneira é o redirecionamento de tráfego, você só de redirecionar portas relevantes para dentro do cache, portas TCP aqui, geralmente. No caso das streams de áudio, agora a gente vai começar com streams UDP, mas que vai ser, que eu depois eu comento ali mais para o final. Mas o redirecionamento ainda seria pela mesma estrutura de dados, redireciona portas ou protocolos específicos. E no caso de WCCP, é um tipo de redirecionamento de tráfego, que é implementado somente é um protocolo da Cisco, né, então é implementado exclusivamente pela Cisco, por roteadores Cisco, que ele faz o redirecionamento de tráfego para você, e ele fica monitorando se aquele redirecionamento continua sendo válido, se o cache não caiu. Se ele cair, ele desabilita para você e volta para o padrão anterior. Então, ele tem como se fosse uma redundância embutida no protocolo, mas nesse caso aqui ele é exclusivamente voltado para equipamentos da Cisco. As versões, nós temos versões desse cache para provedores desde 0, né, 0 até 15 megas, até vai saltando ali em quantidades de banda, até numa máquina só, a gente tem até 3 GB. 3 GB num equipamento físico único. A partir de 3 GB a gente pode empilhar equipamentos, e casos reais que a gente conseguiu chegar,
foram casos de até 10 GB no empilhamento de equipamentos de 3. No caso, né, 3 de 3 e um de 1, para formar esses 10 GB. Então, esses são as versões que a gente tem disponíveis hoje para comercialização. E aí, claro, dependendo da estrutura, essa banda, só para vocês entenderem, essa banda aqui é a banda de trânsito que está passando pelo cache, não é o que o cache vai retornar para você. Então, digamos, você tem lá, sei lá, 30 MB que você vai querer passar pelo cache, que é de conteúdo, né, válido para o cache. Você vai querer passar lá por ele, ou vai querer colocar ali em bridge de 30 MB passando por ele. Se o cache vai entregar, digamos, 50 MB para o seu usuário, você calcula o preço de compra baseado nos 30 MB, não nos 50 que vai retornar. Então, não é baseado no que sai do cache, é baseado no que entra no cache. O pessoal, às vezes confunde com relação a isso. A nossa visão de futuro, o que eu acho que é interessante aqui, é a multiplicação do tráfego do Brasil. Como eu tinha falado, o que a gente notou fazendo, eu em janeiro peguei, foram uns 10 dias que eu fiz de pesquisa com relação a isso, nas estatísticas dos provedores, coletando esses tráfegos, foi que o Brasil tem multiplicado o tráfego de trânsito de áudio e vídeo, muito grande. Então, o trânsito de torrent, ele tem estabilizado, até decrescido um pouco, principalmente no caso do torrent descriptografado. O torrent criptografado continua com um trânsito alto, mas descriptografado ele tem caído mais. Mas o tráfego de áudio e vídeo, ele tem crescido dramaticamente. Então, como eu falei, o Netflix foi um que me surpreendeu, em função de o maior player de Netflix ser o cliente da Samsung, né, que é o cliente das Smart TVs dela. E outra coisa que me chamou a atenção foi o número de pessoas que estão fazendo broadcast agora, estão fazendo assim, estão pegando sinal da Rede Globo, SBT, essas TV fechadas, assim, e colocando, e fazendo stream dentro da internet para anunciar canal pirata de TV, também tem crescido horrores. Isso tem feito com que muitos sites que eu também nunca tinha ouvido falar, que fazem esse tipo de conexão, começassem a ser feito cache dessas streams, ao vivo, da TV ao vivo, né? Da TV aberta ou TV paga, ser feito pirata ali, isso tem crescido demais. O que mostra uma tendência aqui no mercado brasileiro, esse ponto de transmissão de vídeos, ele tem se tornado cada vez maior. Cada vez maior, que eu quero dizer, isso que me impressionou. O Netflix, como eu falei, ele foi de 1 para 2,5, não foi nada, foi 150%, mas não é nada significativo. Mas, esse que eu falei de streams, foi de 2 para 14. De 2% em 2011 para 14 em 2011 para 14 em 2012. Então, esse sim teve um crescimento significativo de consumo de banda nos provedores. E a questão aqui justamente é essa, é que pelo que a gente está vendo, o Brasil está caminhando principalmente para ser um local onde as pessoas fazem transmissão de vídeos muito contínua. Então, por exemplo, o Facebook, ultimamente, se a gente pegar de 5 meses para cá, ele tem dentro do CDN dele, já disponível há muito tempo, mas ele tem armazenamento de vídeo. De 5 meses para cá, em muitos lugares do próprio estado, mas principalmente no país, na região mais ali São Paulo, Rio, chegando até Curitiba, o Facebook é mais popular do que o YouTube, que é uma coisa que virou em poucos lugares, que eu não imaginei que ficaria. Por quê? Porque não é só o Facebook no sentido da página e das fotos, é os vídeos que estão ali dentro. Porque agora o povo, quando você vai mexer no Facebook, agora ele está estimulando você mais a quando fazer post de vídeo, faz no CDN dele, não faz no YouTube, faz um link para dentro do anúncio dele, faz no CDN do YouTube, do Facebook. Então isso já fez com que o Facebook virou a quantidade de tráfego já disponível do YouTube, já passou. Em alguns casos me surpreendeu que passou em 30%. 30% mais de Facebook do que é de YouTube. E eles de longe, somados, são os grandes campeões de tráfego ainda do Brasil. Mas o que mostra para mim esses pontos é que essas transmissões que tendem a ser ao vivo, por exemplo, já projetando para o ano que vem, onde vai ter muita transmissão ao vivo, e em 2016 também, isso tende a ser um grande problema. Tende, assim, a dar picos de uso muito grandes na rede, porque o ao vivo é ao vivo, né? Só interessa na hora. Não interessa, né, 2 horas depois. Então, a tendência disso é o fenômeno daquele do Windows Update, quando você tem um pico de uso intenso, depois cai. A tendência dos vídeos ao vivo, pelo que a gente está vendo, é a mesma. Então, para o ano que vem, a gente está justamente trabalhando nisso agora, para se preparar para o ano que vem,
porque eu fiquei sabendo lá por uns pesquisadores de uma universidade de São Paulo, que estão ajudando nos codecs para fazer a transmissão das Olimpíadas e da Copa, que o pessoal decidiu, eles não souberam me explicar muito porquê, mas eles estavam me explicando do ponto de vista do codec, que eles vão fazer a transmissão das Olimpíadas criptografadas, para evitar que se faça cache das streams. Então, eu estava tentando negociar com eles para ver se eles... porque é burrice isso, né? Porque vai onerar todo mundo. Vai onerar os servidores originais que estão fazendo as transmissões, vai onerar os caches dos PTTs que eles vão colocar, vai ficar assim, ó, é uma idiotice fazer isso. Mas falaram que é a decisão do edital, não sei o quê, e acabou. E os caras estão... As universidades de Mackenzie, da USP, da Unicamp, estão implementando os codecs para fazer o negócio. Então, vai ser assim, né? Pelo menos 2014 já bateram o martelo. Então, a gente está trabalhando agora para entender o protocolo que eles estão utilizando para preparar o Hyper para quando chegar essas streams, a gente, pelo menos nessa stream, a gente poder, mesmo o tráfego criptografado, tu entender onde é que estão os pontos de sincronização entre a transmissão de áudio e a do vídeo, para te poder fazer o cache né, dessas streams ao vivo, das transmissões dos jogos, sem dar problema para o provedor, ou diminuir assim, drasticamente o soco na rede, o solavão que vai dar nessas transmissões. Mas a tendência que a gente está vendo é por aí, essas transmissões chegarem bastante. Uma outra que eu queria só falar aqui são estratégias tecnológicas que a gente tem utilizado para poder melhorar a performance no sistema. Então aqui é uma parte que eu sou diretor de tecnologia da empresa, eu coordeno a equipe de desenvolvimento. Então, essa parte assim, que eu dou um pouco mais de detalhes da parte da tecnologia, é um tecniquez um pouco mais denso. Mas é o seguinte, para a gente poder fazer o cache desse tipo de conteúdo de maneira rápida, porque o grande problema de cache, assim, é o que eu sempre explico, que é o mais clássico problema de softwares de cache, é que você tem que o melhor cache é aquele cache que está lotado, porque ele está cheio de objetos, está com uma alta possibilidade de você precisar de algo, aquele algo está ali na sua máquina. Só que o grande paradoxo dos caches é que quando eles lotam, eles ficam mais lentos. Quando ficam mais lentos, eles ficam ao ponto de ficar mais lento que a própria internet. Ou seja, ele meio que fica inútil, porque se o melhor ele está lotado, quando ele está lotado ele ficar ruim, então meio que não serve para nada. Então a questão é como é que a gente faz para romper esse ciclo de problemas? A gente utiliza, uma estratégia que a gente utiliza é uma tecnologia chamada na ciência da computação de zero copy. Zero copy é o seguinte, só para a gente